João 3,8 O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Comentários Otávio Rosa. Apesar de sentir a presença do vento e hoje com a tecnologia saber de onde vem e para onde irá, a ciência não consegue entender ou prova os mistérios acerca do Espírito Santo, e lamentavelmente muitos cristãos também ficam desorientados pois muitos se apegam às questões doutrinárias de seus templos religiosos e esquecem os mandamentos de Cristo Jesus. Quem recebe a Cristo como seu único suficiente Salvador, batizado nas águas pois isso é necessário para quem passa a seguir a Cristo, assim como o batismo com o Espírito Santo é instantâneo na sua vida. Os batizados no Espírito Santo iniciam seu ministério ou sua peregrinação pregando o Evangelho de Cristo até o fim da sua vida. Os que se aprisionam em templos religiosos e acreditam que estão fazendo a obra do Senhor não têm conhecimento sobre as determinações da por Cristo Jesus ou são covardes e não querem sair de sua zona de conforto para peregrinar levando o Evangelho de Cristo. Se escondem atrás de ofertas que denominam como missionário e ficam presos ali pedindo materialidade ou curas para suas vidas, contribuindo financeiramente e fisicamente para que aquele local funcione e acreditam que tem sobre a sua vida a presença maravilhosa do Espírito Santo. Suas linhas de pensamentos muito se parecem com uma ex-presidente do Brasil, que certa vez falou em sacar o vento. Fica dentro de templos religiosos é a demonstração de que ainda não vivemos uma experiência real e verdadeira com Cristo por meio do seu Espírito Santo resplandecesse em nós para cumprir o chamado de Cristo que tem sua durabilidade ministerial por toda a nossa vida. Quando seremos contemplados com a vida eterna? Aliás, só seremos contemplados com a vida eterna em Cristo Jesus se fazemos a inteira vontade de Cristo Jesus, que consiste em pregar o Evangelho de Cristo em um último suspiro de vida. Lembra do apóstolo Paulo, mesmo preso pregava o Evangelho de Cristo. Tais feitos do apóstolo Paulo nos geraram as cartas paulinas que muito nos ensinam sobre a verdadeira vontade de Cristo Jesus. Ser cristão dentro de templos religiosos não nos traz nenhuma vantagem, pois a vantagem que podemos conquistar está em pregar o Evangelho de Cristo seja a um familiar, vizinho, amigo, na rua, no ônibus, no metrô ou no Uber. Não confunda pregar o Evangelho de Cristo com propaganda religiosa. Um convite para visitar determinada igreja cristã, seja ela católica ou protestante, sim apresentar a Cristo Jesus a pessoa, conhecer o real motivo de nossa existência, Jesus. Assim como em sacar o vento não existe tentar limitar a atuação do Espírito Santo na vida do seguidor de Cristo Jesus é parecido. Se o Senhor Jesus Cristo na sua explicação a Nicodemos diz que a atuação do Espírito Santo é como vento onde podemos sentir e mesmo saber de onde vem para onde irá, contudo não podemos parar ou reter o seu mover, o Espírito Santo também é assim na vida do cristão. É por meio do Espírito Santo que temos total condição de elucidar a palavra de Cristo para outras pessoas ainda por mais estudada e religiosa que seja, pois a sabedoria do cristão vem com a leitura da Bíblia, mas a revelação se dá por meio do Espírito Santo, que ao mesmo tempo fica responsável de nos mostrar e nos convencer do erro e do pecado, pois ainda que vivemos uma vida dedicada a Cristo Jesus, com jejuns e orações não estamos imunes ao pecado, seja ele físico ou da soberba, o mesmo que levou o nosso advogado de acusação a cair e perder seu posto ministerial na glória de Deus. Nenhum ser vivente, quer seja nos céus ou na terra, está imune de pagar contra Cristo Jesus. Todos nós pecamos diariamente contra o Senhor, e uma das tarefas do Espírito Santo é trazer-nos tais pecados para que possamos pedir perdão ao Senhor e continuar com Cristo nossa comunhão, bem como através de nós defender e pregar o Evangelho de Cristo. Por isso o Senhor compara o batismo com o Espírito Santo ao vento, pois é algo que existe, porém não se pode pegar ou aprisionar. E ao mesmo tempo que está presente aqui, ele se apresenta em outro lugar. Lembramos do apóstolo Felipe que foi levado pelo Espírito Santo para um outro lugar onde tinha uma pessoa precisando de esclarecimento acerca da palavra de Cristo e quando esclarecido levou de volta para Jerusalém. Essa história está descrita no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 26 em diante. O verdadeiro seguidor de Cristo Jesus não se deixa se prender em templos erguidos por homens, antes com plena liberdade se tornar peregrino de Cristo, anunciando o Evangelho aonde o Senhor lhe enviar, pois passa a viver na dependência do Senhor Jesus Cristo, por Ele,
para Ele, em nome dele que vivemos dia após dia, nos desprendendo do materialidade, pois quem vive na dependência de Cristo, ouve e obedece seu Espírito Santo. Porém, quando nos aglomeramos em templos religiosos buscando satisfazer nossa carne, sim, porque tudo que não seja pregar o Evangelho de Cristo é coisa da carne, e se é da carne é material, e se é material não pode ser do Espírito Santo, ainda que seja com o propósito de buscá-lo. Pois viver na dependência do Espírito Santo é ir para onde Ele nos mandar, para anunciar, esclarecer e pregar a quem precisa. Imagine que uma pessoa está enfrentando uma forte crise de depressão, a mesma está decidida a tirar sua vida, contudo você não tem vida com Cristo fora do templo. Com essa pessoa poderá contar com seu auxílio? Certamente essa vida será entregue ao nosso advogado de acusação, dependendo de sua vida com Cristo. Todavia o cristão preso à doutrina religiosa será corresponsável pela vida dessa pessoa. Se salva na glória de Cristo Jesus o veremos e saberemos que não foi por nossa causa que ali ela está, e se condenada sentiremos a dor da perda de uma alma comprada por Cristo Jesus. Isso se na glória de Cristo Jesus estivermos, pois muitos religiosos não estarão presentes na glória de Cristo Jesus. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.